pessoal, tudo bem com todos? Bruno aqui novamente do aplicativo Me Ajuda Excel, e eu estou aqui nesse vídeo hoje para ensinar vocês a concatenar textos, tá? Que estão distribuídos aqui em diversas células, nesse formatinho aqui, tá? Então a gente tem algumas informações como nome, sobrenome, cargo, contato e e-mail, tá? Distribuídos aqui nessas colunas de células, e a gente precisa concatenar todos esses conteúdos e deixá-los nesse formato aqui, ok? Nome, o cargo, o contato, o e-mail, tá? Cada um em uma linha específica. Então, a primeira opção de solução é utilizando a função concatenar, ok? Como é que a gente está utilizando essa função? Aplicamos aqui o concatenar uma única vez, ok? Quero concatenar primeiro o conteúdo da célula A2, ok? E eu preciso dar um espaçamento, né, um espaço, para juntar ela com o sobrenome, para ficar tudo em uma linha só. Então, no argumento texto 2, eu coloco aqui entre aspas duplas um espaçamento, certo? Simbolizando o meu espaço. Depois, aqui no meu argumento texto 3, eu estou colocando o sobrenome, ok? Depois, como é que a gente faz para pular uma linha aqui no Excel, né? Uma opção é o famoso aspas duplas, tá? Ao invés de eu clicar o espaço, eu simplesmente vou utilizar o atalho, a tecla Alt mais a tecla Enter, tá? Então, um exemplo aqui, ó, aspas duplas, né? Uma, duas, ok? E bem no meio delas eu clico na tecla Alt e depois na tecla Enter, tá? Para indicar aqui para o Excel que eu estou querendo que ele pule uma linha, ok? Pulei uma linha, eu vou concatenar com o valor da célula C2, tá? Ponto vírgula, argumento texto 6, eu vou pular novamente uma linha, tá? Então, Alt e Enter aqui, dentro das aspas duplas. Depois eu coloco aqui no argumento texto 7 a minha célula D2, que é o meu contato. Eu repito o processo para a última célula aqui. Feito isso, ó, está configurado, tá? E um outro detalhe, a gente não pode esquecer de ativar aqui a quebra de texto automática, ok? Em seguida, pessoal, a gente tem outra função aqui que faz a mesma coisa, que é a função concat, tá? É uma função mais nova, né, que a concatenar, tá? E ela praticamente efetua a mesma função, tá? Então, ó, se vocês compararem aqui a solução, né, das duas, é idêntica, só muda a função, ok? A terceira opção é a função unir texto, que é uma função nova do Excel que veio aí no pacote do novo Office, tá bom? E como é que ela funciona? Aqui, ó, eu estou colocando a função unir texto, ok? E no argumento delimitador, a função unir texto, ela vai aplicar esse delimitador para todos os demais argumentos, tá? Ou seja, aqui ó, vocês vão ver que tem a função ignorar, tá? Ignorar vazio. É quando eu quero ignorar todos os espaçamentos, o vazio, né? Peço desculpas aí. Quando eu quero ignorar algum conteúdo vazio, tá? Eu indico aqui, ok? Mas quando eu não quero ignorar nenhum tipo de vazio, eu deixo aqui simplesmente esse argumento em vazio, tá bom? E depois, vocês podem ver aqui que eu utilizei novamente a função unir texto. Ó. E o que eu estou fazendo aqui? Eu quero aplicar para todas as outras células, quando eu for arrastar essa fórmula para baixo, né? Esse unir texto, tá? Eu quero que, quando eu for unir o conteúdo da célula A2 com a célula B2, ó, que eu estou indicando aqui, eu quero que entre esses dois conteúdos, eu sempre coloque como delimitador um espaço, tá? Que vai ficar um nome, espaço, o resto do nome, né? O sobrenome aqui, tá bom? Esse é um argumento meu da minha função principal aqui, unir texto, tá? Em seguida, eu vou colocando aqui os demais argumentos, que é aqui a minha célula C2, o cargo, a D2 contato e a E2 e-mail, tá bom? E para todas essas uniões com a E2, D2, C2 e a união da A2 com B2, que vai ter um espaçamento entre eles, esses quatro caras, quando eu for juntar cada um deles, a função unir texto aqui, ela sempre vai aplicar o espaçamento de pular uma linha, sempre quando eu for juntar cada um deles entre eles, tá bom? E o resultado é isso aqui, ó. É o mesmo resultado, só que é uma outra maneira de aplicar, né? Vocês repararam que é uma
é uma função que tem um outro tipo de estrutura, né, de argumentos aqui. E a quarta opção de solução é o famoso e-comercial, que eu particularmente gosto muito porque ela é muito flexível, né? Dá um trabalhinho, a gente tem que ficar lá, por exemplo, nesse exemplo, né, vários Alt-Enter, igual esses dois primeiros aqui, sim, né? Mas ela é muito simples. Então eu pego o conteúdo da célula A2, e-comercial, que seria o concatenar mesmo, né? E eu coloco aqui, ó, o espaçamento que eu quero que exista entre a A2 e a B2. Show? Aí, de novo, e-comercial. Aí eu quero que pule uma linha. Então, aspas duplas, Alt, Enter, fecha aspas duplas, e-comercial de novo, C2 e assim por diante até a última célula. Tá? E tá aqui. Nossa, Bruno, mas tem algum outro jeito de pular linha sem ser esse Alt e Enter? Porque a fórmula, queira ou não, ela vai ficar meio que extensa no sentido vertical, né? Sim, fica extensa, né? Fica meio que até um pouco complicado de fazer uma leitura, né? Então, qual que seria uma outra opção de pular linhas, né? Nesse tipo de junção de textos, né? De células. Eu repliquei aqui todo o exemplo, tá? E o que é que a gente tem como opção 2 ao invés de Alt-Enter, né? Para pular uma linha. Nós temos a função charact, ok? Charact abre parênteses, o número 10 entre eles e fecha parênteses, tá? Esse cara aqui, charact, entre parênteses, o número 10, ele efetua a mesma ação que o Alt-Enter, ele pula uma linha, tá bom? Então, eu troco todo aquele aspas duplas, Alt-Enter, fecha aspas duplas, pelo charact, parênteses com 10 lá dentro, tá bom? Então, a minha função, tá vendo que ela fica numa linha só, tá? Tanto para a função concatenar, a função concat e a minha função unir texto aqui, ó, tá vendo? Então fica algo mais linear e, de certa forma, para a gente fazer uma leitura, né, da lógica que está sendo aplicado, fica mais simples, fica mais fácil, né? E a mesma coisa com o e-comercial. Em vez de dar o espaçamento Alt-Enter, é só colocar o charact parênteses 10 fecha parênteses. Certo, pessoal? Galerinha, essa era a dica rápida que eu queria estar compartilhando e repassando aí para todos vocês. Show? Então não esquece de curtir esse vídeo aqui, tá? Ativa o sininho também, se inscreve no nosso canal, ok? Segue a nossa conta lá do Instagram, que a gente sempre vai estar postando novidades. Se você não conhece ainda o nosso aplicativo, baixa ele lá na Google Play, ok? Logo mais ele vai estar também disponível na Apple Store também. Então, galera, valeu aí. A gente se vê na próxima super dica aí. Valeu!